Jornal da Rede Alesp. Vamos com mais entrevista. Vamos fazer agora uma análise da economia em 2021 diante do atual cenário da pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Renato Preyer Veloni, economista e professor de Ciências Econômicas do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais de São Paulo. Boa tarde, Renato. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Fábio. Renato, após as turbulências ocorridas com a troca do presidente da Petrobras, o dólar subiu. Qual a sua análise sobre esse fato? Aqui é uma análise bastante interessante, porque o dólar está se depreciando no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente na contramão está observando aí o dólar em ascensão, o que acaba causando algumas distorções aqui na nossa economia, então gerando uma incerteza, o que não se trata nem de avaliar qual é o melhor modelo na Petrobras, se deve intervir um pouco mais, um pouco menos, essa discussão de fato é bastante complexa, mas o pior de tudo é a indefinição, indefinição se vamos por um caminho ou por outro, o nosso executivo, enfim, não tornar tudo isso bem claro para o investidor. Então, para o investidor é risco, e investidor não gosta de risco. Então, o investidor estrangeiro está tirando suas posições aí do Brasil, e, nesse sentido, o dólar vai embora do Brasil e fica mais caro aqui dentro. Renato, você falou agora que o dólar está tendo uma depreciação no mundo todo. Os principais motivos para isso é a queda da produção, queda no consumo, ou tem outras coisas envolvidas? Tem a ver sim com produção e consumo, mas o principal motivo é a resposta que o governo americano está dando à crise. Então, tem uma crise extremamente importante e existem medidas de política monetária que os governos conseguem, como assim dizer, remediar. E para remediar isso, o governo americano, o Banco Central, está injetando muito dinheiro na economia, é o que a gente chama popularmente aí de imprimir dinheiro. A gente não tem esse processo de fato de impressão de dinheiro, tudo ocorre de maneira virtual, mas é isso. O governo colocou muitos dólares na economia e como a moeda como qualquer produto. Se tem muito na economia, ele vai acabando perdendo um pouquinho de valor. Então, o dólar está sim depreciando exatamente pelo movimento do Banco Central americano de colocar muito dólar no mercado. Então, é isso algo feito consciente pelo governo americano. Em algum momento, eles vão ter que recolher isso, mas enquanto o governo ali americano estiver com essa estratégia de combate à sua crise, na verdade, a crise mundial, então a gente pode se acostumar com esse cenário, de um dólar que vai se depreciando aí no mundo inteiro, e aqui no Brasil, a depender dessa crise aí política, dessas indefinições, tem potencial sim para o dólar cair. Aqui no Brasil é isso que o mercado espera, desde que, lógico, o nosso cenário político aí não tragam incertezas desnecessárias. Uhum. Renato, dá para quantificar uma quantidade de tempo aí, digamos assim, para a gente voltar a ser um país produtivo? Existe uma via de recuperação rápida para a economia voltar a crescer? Melissa, infelizmente a resposta é que não tem. Não temos uma via assim rápida, porque o determinante de tudo isso é uma pandemia, é uma briga aí com o vírus que a gente não tem uma experiência tão grande aí de brigar com ele. Então, a saída mesmo que o mundo tem hoje à disposição é vacinar, vacinação, vacinar a maior parte da população, para que aí a gente consiga, como sociedade, perceber que a gente não está mais num risco tão grande assim e que nossas atividades podem voltar a uma normalidade. Então, cada país vai enfrentar, vai pegar esse início de retomada em um timing diferente, a depender a depender da qualidade, da habilidade que eles tiverem com esses processos de vacinação.
A gente sabe que o Brasil está um pouquinho atrasado, né, em comparação com outras economias desenvolvidas e emergentes, né? O processo de vacinação aqui está um pouquinho mais devagar, então a gente pode esperar que para o mundo aí desenvolvido vai, a partir de um segundo semestre, iniciar uma crescente, e para a gente, não sei se de repente no último trimestre desse ano, ou até mais para frente, né, aí a depender também sempre da habilidade que a gente tiver de vacinar aí a nossa população, ou pelo menos uma parcela importante da nossa população. Retoma a economia mais rápido, quem tomar as rédeas da situação toda também mais rápido, né, Renato? É esse o ponto. Você tinha uma pergunta, Fábio? Desculpa. Sim, Renato, eu quero voltar um pouquinho aí no tempo, porque a pandemia é uma tragédia, né? Já entrou para a história o momento que a gente vive no Brasil e no mundo. Mas, antes da pandemia, eu queria que você nos passasse qual que era a situação econômica do Brasil. Porque às vezes eu tenho a impressão também que muitas das coisas que estão acontecendo nesse momento na economia, a gente joga tudo na conta da pandemia de Covid-19. Como é que estava a nossa economia antes da pandemia, Renato? Fábio, excelente ponto. Excelente ponto. Em alguns momentos, né, a gente acaba tanto se aprofundando nesse assunto que parece que não tem outros e que são importantes, né? A nossa crise, o nosso problema econômico não começou com o Covid-19, né? A gente já tinha um contexto aí de crise econômica gerado desde 2015, né? Aqui, mais uma vez, é pelo cenário político nosso, né? Impeachment, tira um, coloca outro, e como é que vai ser? Então, tudo isso já tinha gerado uma crise muito grande que o Brasil estava enfrentando. Para piorar, a gente tem o problema aí de contas públicas, que há muito tempo, né, um problema que já vem de 20 anos, ele piora um pouquinho a cada ano, ok, só que 30 anos se passaram. Esses pouquinhos a cada ano já virou um problema gigante, né, do nosso gasto público, e que ou a gente resolve com as reformas, né, são reformas impopulares, né, reforma aí da administração pública, então impacta, né, com servidores, impacta aposentadorias, impacta uma série de coisas, também a reforma tributária, então ou a gente lida aí com esses problemas, supera isso, ou a gente vai, mesmo passado a crise do Covid, a gente volta ao cenário anterior, que é, infelizmente, ruim, né? A gente tem muitas lições de casa para fazer, que, pelo menos para a ciência econômica, são simples de resolver, a gente sabe o que precisa ser feito. O problema é mais político, né? Conseguir convencer aí a sociedade, né? De qual é o caminho, o que a gente precisa fazer, porque a ciência técnica já diz o que precisa ser feito, o difícil é convencer a sociedade, e por sua vez a sociedade, né, exigir essas transformações aí do legislativo, né, principalmente. Renato, a gente sabe que a gente está vivendo aí um índice de desemprego bem assustador, 14,6%, um índice bem considerável. Em função desse desemprego, o auxílio emergencial deu um grande fôlego aí para as pessoas conseguirem comprar comida, o básico, né? E aí eu pergunto a você, essa retomada vai também vai ser influenciada por essa redução de desemprego? Ou seja, enquanto esse número de desempregados não reduzir, a gente não vai voltar a ter uma estabilidade econômica? Isso tem uma relação direta? E aí eu completo essa questão aí, até falando dos empreendedores, não só das pessoas que estão buscando um trabalho formal, mas também dos empreendedores, que não tem muito para quem vender, né, na situação em que a gente se encontra. Queria que você fizesse essa análise sobre essas questões. Melissa, a questão aqui do desemprego, na verdade, essa é a consequência, né, do problema. Desculpa, gente, porque tem uma interferência aqui. Sim, pode continuar. As coisas do home office, pode continuar.
Estamos ouvindo você. Você nos ouve, Renato? Renato? Eu acho que tivemos um problema. Acho que você precisa retomar de novo o seu áudio. Mas assim, Renato, você nos ouve? Ouço sim, agora está tudo perfeito aqui. Pode continuar, por favor. Não, então, é a questão do desemprego, né, que a gente comentava, e essa é uma consequência, né, é a consequência de, não só da crise, né, da Covid-29, porque o desemprego já era um problema, né, anterior a isso, e é isso que traz a gravidade ainda maior para a Covid, né, a Covid atingiu o mundo inteiro, só que aqui a gente já tinha um cenário ruim, e aí chega mais essa crise, é uma crise em cima de crise, o desemprego já era ruim, e, né, agora está pior ainda. Então, de fato, a gente, né, saindo dessa crise aí para o final desse ano, né, final de 2021, com a volta aí da atividade, né, a volta do dia a dia das pessoas, da atividade econômica, entrando numa normalidade, o emprego vai aí melhorando, mas em termos gradativos, né? Não é de uma hora para outra, então até que a recuperação do emprego aconteça, vai um bom tempo. E enquanto isso, o que a gente vê é a precarização, né? Aumento aí da informalidade, aumento de pessoas que buscam emprego e aí chega uma hora que desistem, né? Afinal, custa, né? Custa tempo, custa dinheiro procurar emprego. Então, são pessoas que saem até do indicador de desemprego, porque ele não está mais procurando emprego, porque ele já não tem mais esperança em encontrar. Então, assim, é um problema mesmo bastante sério que estamos vivendo. Então, esses apoios, essas ajudas aí financeiras, elas chegam a ser quase que algo humanitário, né? Famílias e famílias estão aí com poder de compra assim tão limitado que algumas famílias não conseguem nem ter o dinheiro para se alimentar. Então, ainda bem, né, que a gente consegue fornecer esse apoio, que não é suficiente, mas pelo menos ajuda. E o desafio que a gente vai ter mais para frente é que, assim, primeiro, o Estado brasileiro, né, não tem condição de estender o apoio, esse aporte financeiro muito além do que já fez. O endividamento público, que estava a 50% do PIB em 2013, 2014, já está batendo em 100%, dobrou, né? Sem menor expectativa de que isso volte numa trilha aí razoável. Então, a gente está hoje usando esse remédio, né? Esse remédio para a economia e para as pessoas, de conceder esse benefício, mas a gente vai precisar aí ficar pagando a prestações, né? Esse benefício vai estar na nossa conta aí nos próximos anos, para a gente conseguir fechar essa conta. Então, é um desafio. Professor Renato Preyer Veloni, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, a sua contribuição. O entendimento da economia não é fácil e aí ter alguém para traduzir tudo isso que a gente está vivendo é muito importante. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço, Melissa, eu agradeço também, Fábio. Uma boa tarde aí a todos. Boa tarde, bom Obrigada. trabalho.